Pastor Paulo Cordeiro, a pergunta é: não deveria o povo de Deus estar já todo a viver no campo, afastado das cidades? É um facto que as cidades são, para usar até uma expressão que Ellen White utiliza, viveiros de crimes. Há toda a espécie de vícios e, portanto, fácil é compreender que as cidades, e sobretudo as cidades muito populosas, não são e estão longe de ser, aliás, nunca o foram, locais apropriados para o povo de Deus viver. Eu gostaria de recordar que no início da história humana, ainda estamos mesmo no início, como é que surgiu ou quem é que fundou a primeira cidade na história humana. E nós temos esse texto, precisamente logo no início da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 4, e diz-nos aqui que, em capítulo 4, versículo 17, e coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque, Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome do seu filho. Portanto, esta cidade foi construída por Caim, que deu a essa cidade o nome do seu filho, e, portanto, nós vemos que na gênese da primeira cidade mencionada na história bíblica, nós temos aqui alguém que a Bíblia considera que era do maligno. Porque em 1 de João, no capítulo 13 e no versículo 10, nos é dito que Caim era do maligno. Portanto, vemos que a motivação que levou à construção da primeira cidade, ela já era negativa no início. E nunca as cidades foram, digamos, o local mais aconselhável para o povo de Deus viver. Obviamente que no tempo do fim, isso ainda é mais verdade, porque sabemos pela profecia bíblica que a iniquidade irá aumentando cada vez mais. Portanto, as indicações que nós temos na palavra de Deus é que sim, nós devemos fugir da cidade, das grandes cidades, e mesmo vai chegar um momento em que teremos que fugir também das pequenas cidades. E no capítulo 8 deste livro, Eventos Finais, nos é dito aqui que as cidades do nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Nós sabemos qual era a iniquidade que reinava nestas cidades da planície de antigamente. Ellen White, portanto, diz aqui que os divertimentos excitantes, o teatro, corridas de cavalo, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias, excitam ao extremo todas as paixões, a juventude é arrastada pela corrente popular, e hoje certamente poderíamos acrescentar aqui muito mais do que isto que ela aqui refere, e depois ela diz claramente: foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, violência e crime, aliás, algo que nós já vemos que está a acontecer nas cidades, e que estas coisas aumentarão até ao fim da história da Terra. Portanto, em todo o mundo as cidades estão tornando viveiros de vícios, que esta é a expressão que eu há bocadinho utilizei. Por toda a parte se vê e ouve o que é mau e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Portanto, uma vez que nós sabemos que as cidades vão ficar cada vez piores, portanto, para aqueles que querem realmente viver uma vida de verdadeira e genuína santificação, pois bem, só têm a ganhar se fugirem de ambientes que em nada favorecem o desenvolvimento dessa mesma santificação.